Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula eu vou resolver com vocês questões de ligações iônicas e metálicas. Questões desde aquelas mais introdutórias, importantes para a gente saber o assunto propriamente dito, até algumas questões de alguns vestibulares que aparecem em esse assunto tão importante. Tá bom? Bom, pessoal, esse é o Suprema Química, o seu canal da Química para o Enem e para os principais vestibulares. Toda segunda-feira, às 20 horas, uma live especial para vocês e toda quinta-feira um vídeo novo. Gente, vem comigo, tem muita coisa bacana aqui para vocês conseguirem a aprovação no Enem e nos principais vestibulares. Pessoal, eu vou usar aqui um material que eu elaborei para a gente discutir esse assunto das ligações, certo? Vou pegar aqui uma canetinha, vou trocando algumas ideias com vocês e vou mostrando aqui as questões. Bom, primeira questão é uma questão mais literalmente, de fórmula, de entender a fórmula, de entender as ligações, etc. Escreva as fórmulas dos compostos formados pelos seguintes pares de elétrons. Tá? Então, o que acontece aqui? Na e Br. E aqui eu coloquei os números atômicos também. O Na é um metal da coluna 1A. Então, Na é um metal da coluna 1A. Como ele é um metal da coluna 1A, quando ele vira cátion, que a gente está fazendo de ligação iônica, tá? Afinal de contas, eu tenho um metal e um ametal, e de modo geral, os compostos iônicos são formados por metais e ametais. Quando o sódio vira cátion, ele tem um elétron na última camada, ele vira Na+. E o bromo, Br, que é um ametal da coluna 7A, ele tende a ganhar um elétron. 7A tende a ganhar um elétron e virar Br-. Logo, o NaBr, a fórmula do composto iônico vai ser... Desculpa, o Na+ e o Br-, a fórmula do composto iônico vai ser NaBr. Simples assim. Aí o K e o O. Bom, no caso do K e o K é um metal da coluna 1A, K+, e o oxigênio é um ametal da coluna 2A, coluna 6A, perdão, então vai ser 2-. Logo, a fórmula do composto iônico vai ser K2O. Por que isso, gente? Porque a gente escreve a fórmula dos compostos iônicos de modo que a soma das cargas dê zero. Então, eu preciso de 2 do K+, para 1 do O2-. Logo, a fórmula fica K2O, tá? Que é um óxido, inclusive, mas isso é uma história para um outro momento, tá? E no caso aqui do MgS, bom, MgS, o Mg é o cátion, metal da coluna 2A tende a perder 2 elétrons e virar +2, e o S, a metal da coluna 6A, tende a ganhar 2 elétrons, virando 2-. Então, a fórmula fica MgS. Por quê? Como é 2 mais e 2-, os dois juntos zera a carga. Um detalhe importante, gente, que para compostos iônicos, a gente escreve o cátion na frente, por definição. Beleza? Então, letra A, letra B, letra C. Vou fazer a letra D aqui no cantinho. Então, vou até mudar de cor aqui, para ficar bonitinho. Então, aqui ó, eu tenho a letra a letra B, a letra C. Eu vou fazer a letra D aqui embaixo mesmo, a letra D. Pronto. A letra D, então, nesse caso, vai ser o seguinte. Opa, vou mudar de cor para ficar mais fácil de visualizar. Letra D. O alumínio é o metal da coluna 3A. Então, ele tende a perder 3 elétrons, virar 3+. E o Cl é um ametal da coluna 7A. Então, ele tende a ganhar um elétron, virar Cl-. Logo, a fórmula do composto iônico entre o Al 3+ e o Cl- vai ser AlCl3. Por quê? Como o Cl é -1, o Al é 3+, eu tenho que ter 3 do Cl-. Simples assim, tá? Letra F, desculpa, letra E. Eu pulei a letra E sem querer aqui. Letra E, que é o Li, e o O. Então, Li, metal da coluna 1A, carga +1. Oxigênio, a metal da coluna 6A, -2. A fórmula aqui, então, vai ser Li2O. Lembrando,
Coloca o cátion na frente, escreve a fórmula de modo que a soma das cargas dê zero. Vou fazer do lado de cá. Letra F. Bom, letra F. Vou fazer do lado de cá, com essa outra cor. Letra F, H e Ba. Gente, o H é o A metal, é o hidrogênio, que tem um elétron na última camada, mas quando vira ânion, ele tende a ganhar um e virar H-. E o Ba é um metal da coluna 2A, então ele tende a perder 2. Logo, a fórmula do composto iônico vai ficar BaH2. Tá? Cátion na frente, escreve a fórmula de modo que a soma das cargas dê zero. Outro, vamos lá. Fg. No caso aqui da letra G, vamos dar uma olhada aqui comigo. Letra G. Cátion de metal alcalino, terroso, com ânion de um halogênio, ambos isoeletrônicos do neônio. Metal alcalino terroso, gente, é da coluna 2A. Para ele chegar a ter 10 elétrons e ser isoeletrônico do neônio, o metal alcalino terroso tem que ser o magnésio. Porque o magnésio ele tem número atômico 12. Quando ele perde 2 elétrons, então, ele vira Mg2+, com 10 elétrons, isoeletrônico do neônio. O halogênio que ele fala aqui, ó, o ânion de um halogênio que é isoeletrônico do flúor, é o que é isoeletrônico do neônio, é o flúor, porque o flúor tem número atômico 9. Quando ele ganha mais um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons, isoeletrônico do neônio, tá bom? E, consequentemente, a fórmula do composto iônico aqui vai ficar MgF2. Coloca o cátion na frente, escreve a fórmula de modo que a soma das cargas dê zero. Certo? Letra G, letra H, que nesse caso vai ser cátion amônio, o amônio é o NH4+, e o ânion formado a partir do enxofre. Enxofre é um ametal da coluna 6A. Então, quando ele ganha elétrons, ele tende a ganhar 2. Logo, a fórmula aqui vai tender a ser NH4, 2S. E para terminar, nessa listinha da questão 1 aqui, é a letra I, que vai ser, nesse caso, o seguinte: o cobre 2+, e o ânion nitrato, que é o NO3-. E aí, gente, vai ficar assim, ó, cobre com NO3 duas vezes. Eu preciso de 2 do cobre, desculpa, eu preciso de 2 do nitrato para 1 do cobre 2+. Tá? Então, essa foi a questão 1. Questão 2. A condutividade elétrica está associada... deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais visível para vocês, pessoal. A condutividade elétrica está associada à presença de íons dissolvidos em fase aquosa. Considere um experimento para o qual estão disponíveis soluções aquosas de concentração 0,1 mol por litro dos seguintes solutos: KF-CaBr2, NiSO4 e FeSL3. Admitindo-se a dissociação completa, o composto que irá proporcionar a maior condutividade elétrica é... Bom, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, que a condutividade elétrica... Vou até mudar meu rosto de lugar aqui. A condutividade elétrica, ela depende da quantidade de íons. Tá? Então, quanto mais dissociação, maior a condutividade elétrica. Beleza? Pronto, eu estou dando uma olhada aqui para ver se ficou visível o meu rosto. Então, por exemplo, o KF, quando ele dissocia em meio aquoso, ele vai virar K+ e F-. O CaBr2, quando ele dissocia, ele vai virar cálcio 2+ mais 2Br-. Por que o Br e o F são -1? Porque são ametais da coluna 7A. Por que o cálcio é +1?
Porque é metal da coluna 1A. Por que o potássio é mais 1, perdão? Porque é o metal da coluna 1. Por que o cálcio é mais 2? Porque é o metal da coluna 2A. E lembra que quando eu escrevo a fórmula somatória das cargas dá zero. Tá? Aí os outros, não acabei ainda não, né? Eu tenho a letra C aqui, o NiSO4, que ao dissociar vai virar Ni2 mais SO4, 2 menos. E o último, que é o FeSL3, quando ele dissocia, ele vai virar o Fe3 mais 3Cl-. Aí vocês podem falar o seguinte, beleza, mas o que isso tem de especial? Tem de especial o seguinte, gente. 1 do KF vai dar 1 do K+, e 1 do F-. 1 do CaBr2 vai dar 1 do cálcio 2+, e 2 Br-. Ou seja, para a mesma quantidade de sal, de composto iônico, que eu vou citar aqui, mas são sais, o CaBr2, para 1, vai me dar 3 íons. O cálcio 2+, e 2 Br-. O KF vai me dar 2 íons. O NiSO4 vai me dar 2 íons. E o FeSL3, para cada um desse, eu vou ter 1 do Fe3+, e 3 Cl-. Eu vou ter 4 íons. Ou seja, esse FeSL3, ele dissocia mais íons em meio aquoso, partindo-se da mesma quantidade de inicial. Então, consequentemente, ele vai ser o que vai gerar uma maior solubilidade em água. Tá? A outra questão aqui, eu até passei um pouco do espaço, né, galera? Vocês estão vendo que eu passei um pouquinho do espaço aqui, mas não tem problema não. Um composto é formado pelo cátion X e o ânion Y, com fórmula representada por X2Y3. Tá ali em cima, tá? X2Y3. Deixa eu apagar isso aqui, esse rabisco. Deixa eu apagar esse rabisco aqui também. A respeito desse composto, assinale a alternativa que for correta. É a letra B. Por quê? Para ser assim, o cátion tem que ter carga mais 3 e o ânion tem que ter carga menos 2. Mas por quê? Por causa disso, gente. Olha só o que acontece. 3 cátions de carga menos 2 vai dar menos 6. 3 ânions de carga menos 2 vai dar menos 6. 2 cátions de carga mais 3 vai dar mais 6. Porque a somatória das cargas tem que dar zero. Tá bom? Tem um macetinho que aparece em muitos materiais, muitos livros, que é assim. O 3, que é a carga do cátion, vira índice do ânion. E o 2, que é a carga do ânion, vira índice do cátion. Posso pensar assim? Pode também. Tá bom? É um macetinho que ajuda a resolver as questões. Bom, agora vamos lá. Se o y ele é menos 2, é porque ele está na 6A. Ganha 2 elétrons. Se o x ele é mais 3, então é porque ele está na coluna 3A. Tá? É claro, o X pode ser um cátion tipo ferro 3+, que é o metal de transição que está nas colunas B. Tá bom? Tanto que ele nem faz essa pergunta, a resposta certa em relação ao Y, olha. Então, consequentemente, a gente já tem a resposta, né? Ah, e o que fala do X? O que fala do X está errado. O X tem 3 elétrons de valência para ele virar 3+. E a letra A, perdão, também está errada. Tá? Bom, questão 4. Questão 4, gente, a resposta é a letra D aqui. Ó. Em relação ao cálcio, elemento presente nas substâncias carbonato de cálcio e sulfeto de cálcio, é correto afirmar que, como o cálcio é um metal, ele tende a virar cátions. Beleza? Ele tende a virar cátions.
E, consequentemente, como ele é o metal da coluna 2A, quando ele vira cátion, ele tende a virar 2+. Tá bom? Por exemplo, no carbonato de cálcio é CaCO3 e no sulfeto de cálcio vai ser CaS. Beleza? Que são as duas substâncias que ele está falando ali. Então, olha só, encontra-se no terceiro período? Não, ele está no quarto período. Possui 4 elétrons na camada mais externa? Não, 2, coluna 2A. Apresenta caráter não metálico? Não. Pertence à família dos metais alcalino-terrosos. Letra E está errada. Eita, desculpa, gente. Coisas que acontecem. A questão 5, pessoal, já é uma questão do Enem, cuja resposta é a letra C. O que ele fala na questão 5? Ele fala que o cádmio é o metal que está nas baterias que tende a ficar na forma de cádmio 2+, e ser muito tóxico. Porque ele substitui o cálcio 2+ dos ossos e substitui o zinco 2+ em algumas enzimas, que são íons que são utilizados em processos enzimáticos. Resumidamente. Aí ele dá a tabelinha, dá essa imagem e fala, com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica, ou seja, o cádmio 2+, é consequência desse elemento, possui raio e carga relativamente próxima a seus íons metálicos que atuam nos processos biológicos. O quê? Lembra que eu falei para vocês que é o cálcio 2+ e o Zn2+, que ele substitui? Então, a carga é muito parecida. E o raio também. Porque, olha só, na tabelinha, o cádmio 2+, o raio é 103 picômetros. O cálcio 2+ é 100 picômetros e o zinco 2+ é 83 picômetros. Então, tem um raio próximo, relativamente próximo. Por isso que a resposta é a letra C. Beleza? Já a questão 6 é letra E. Por quê? Os átomos de certo elemento metálico possuem 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. A energia de ionização desse elemento está entre as mais baixas, então é um metal. Ao interagir com o halogênio, esses átomos têm alterado o seu número de elétrons. Se ele tem 3 elétrons e ele é um metal, quando ele vira cátion, ele perde elétrons, virando cátion. Fácil, né, gente? Fácil, né? A 7. O gráfico a seguir se refere a dois íons de cargas contrárias em equilíbrio. Então, ligação iônica. O ponto 1, gente, é o ponto de distância infinita. Então, os íons completamente isolados. O ponto 2 são os íons em uma distância menor e com uma energia menor. Ou seja, é um ponto de maior estabilidade. Porque quanto menos energia, maior estabilidade. O ponto 3 já é um ponto mais próximo do que o 2. A distância é menor, a distância desse ponto é o x. E de maior estabilidade de todos, porque quanto menos energia, maior a estabilidade. Então, o que acontece? Nesse ponto 3, a gente tem a ligação formada. A ligação, no caso aqui, como são íons, é a ligação iônica formada. Essa energia aqui, ó, vai ser a energia da ligação. Vou escrever assim, ó, energia da ligação. Esse x aqui, pessoal, vai ser a distância da ligação. Então, no ponto 1, muito distante, no ponto 2, mais próximo, no ponto 3, ótimo, posição ótima, perfeita, e no ponto 4,
a repulsão começa a ganhar. Porque se eu vou aproximando um cátion de um ânion, por exemplo, tem um cátion e um ânion. Só que um retículo cristalino iônico sólido, eu tenho um cátion, um ânion e um cátion. Se eu chego esse cátion muito perto, numa distância ideal, beleza. Se eu aproximo muito, a repulsão aqui também começa a aumentar. Então, você começa a desestabilizar o sistema. Porque tem todo um jogo dentro do retículo cristalino iônico. Lembra que o retículo cristalino iônico é formado por íons. Nessa questão, então, ele quer a errada. E a errada dessa questão, que é a questão da PUC Minas, questão 7, é a letra D. Errada. A menor estabilidade está no ponto 3. Não, no ponto 3 a gente tem a maior estabilidade, que é onde acontece a formação da ligação iônica. Questão 8, uma questão clássica, questão 8, pessoal, clássica, questão clássica. O de cima, figura 1, são dois sólidos cristalinos, sem defeitos, com diferentes ligações químicas. O de cima, nuvem de elétrons, mar de elétrons, elétrons livres, ligação metálica. O de baixo, cátion e ânion, gente. Ligação iônica. Logo, a questão 8 é correto afirmar que a resposta é a letra B. A figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Compostos metálicos sólidos são bons condutores de corrente elétrica. Letra A. A figura 2 corresponde a um sólido condutor de eletricidade? Não. Compostos iônicos... Desculpa, na letra B. Compostos metálicos são bons condutores de corrente elétrica. Na letra A. Compostos iônicos sólidos não são bons condutores de corrente elétrica. Na letra C. A figura 1 corresponde a um material que no estado líquido é isolante elétrico? Não. Metais no estado líquido são bons condutores de corrente elétrica. E D. A figura 2 corresponde a um material que no estado líquido é um isolante elétrico? Não. Porque compostos iônicos, quando se fundem, quando derretem, os íons do retículo cristalino se soltam. E esses íons livres conduzem corrente elétrica. Então, compostos iônicos líquidos são condutores de corrente elétrica. Já a questão 9 da Mackenzie, a resposta é a letra B. Todas estão corretas. Por quê? Ele conta uma história falando que quando dois ou mais metais no estado líquido se misturam, dizemos que eles constituem uma linha metálica, podendo ter composição percentual em massa variável. Como, por exemplo, tem-se o bronze, que é a liga de cobre e estanho, usado na manufatura de um sino, que tem 80% de cobre e 20% de estanho, e uma fechadura que contém 90% de cobre e 10% de estanho. Tá bom? Então, são os textos, o texto da questão. 1, 2 e 3 são corretas. Já fazendo spoiler aqui. Ó. 1, 2 e 3 são corretas e a quarta é falsa. Por quê? 1. O bronze, por não ter composição fixa, não é representado por uma fórmula química. Certo? Não tem composição, varia. Tá? Então, não tem fórmula do bronze. 2. Se o sino for de meia tonelada são 500 quilogramas. A massa de cobre é 400 quilogramas? Sim, porque se é 80% de 500 dá 400 quilogramas. Certo? Se na fechadura houver 20 gramas de estanho, então a quantidade de bronze nela é 200 gramas. Sim, porque se 10% são 20 gramas, o total vai dar 200 gramas. E letra F, na obtenção de ligas metálicas, deve haver evaporação dos metais que o compõem? Não. Você pega o metal, derrete, né? Eles viram líquidos, funde o metal, mistura os dois líquidos e solidifica, mas não evaporação.
tá? Para terminar, tipo, sim ou não? Todos os metais são sólidos à temperatura ambiente? Não. Existe, por exemplo, o mercúrio, que é o metal líquido à temperatura ambiente. Todos os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente? Não. Gente, a grande maioria são sólidos, mas não todos. Não todos. Por exemplo, é raro, mas existe, os chamados líquidos iônicos, que são substâncias que são compostos iônicos líquidos. Isso acontece porque o raio do cátion é grande ou o raio do ânion é grande. Isso diminui a atração eletrostática, diminuindo o ponto de fusão. Alguns deles podem ser líquidos a temperatura ambiente. É raro, mas existe. Todos os compostos iônicos são solúveis em água? Não. Não. Por exemplo, o sal de cozinha, NaCl, é solúvel em água. O carbonato de cálcio, que forma a casca do ovo, não é solúvel em água. Então, tem compostos iônicos solúveis e não solúveis. Letra D. Todos os compostos metálicos são formados apenas por átomos metálicos? Não. Existe, por exemplo, o aço, que na sua composição tem cerca de 0,5 a 1,5% de carbono, aproximadamente, entre 0,5 e 1,5% de carbono. Então, no aço, é uma liga metálica de ferro e carbono. Ou seja, existem ligas metálicas com carbono, no aço, por exemplo. E letra E, todos os compostos iônicos são formados por ligações entre metais e ametais? Não. Existe, por exemplo, o cátion amônio, que com um ânion, por exemplo, o cloreto Cl-, forma um composto iônico, que é o NH4Cl, que não tem metais. O cátion amônio se comporta como se fosse um cátion metálico. Beleza? Bom, pessoal, essa era a lista de exercícios que eu trouxe para vocês para conversarmos sobre as ligações iônica e metálica, tá bom? Conceitos, coisas mais conceituais dentro desse assunto tão importante para o Enem e para os principais vestibulares. Já peço, pessoal, a gentileza, deixa o like aqui, comenta o que vocês acharam desse vídeo e toda quinta-feira nós temos um vídeo novo, então se inscrevam no canal e participem conosco desse projeto, o Suprema Química, tá bom? Um abração, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!